Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. No último encontro, nós falamos a respeito de hierarquia de metas, de como é importante as nossas metas estarem alinhadas com um propósito maior para que a gente consiga alcançar o resultado que a gente quer. E é interessante que quanto mais as nossas metas sejam inferiores àquelas tarefas do dia a dia, mais elas são um meio para alcançar um fim. E quanto mais elas são superiores, perto daquele nosso propósito, mais elas são um fim em si mesmo. Então, quando a gente fala de metas, de objetivo, de propósito de vida, mas e quando você não sabe qual é a sua paixão? Quando você não sabe qual é o seu propósito, a sua missão? O que fazer? Quando a gente não sabe ainda quais são os nossos interesses. Tem um psicólogo chamado Paul Sylvia que fala sobre interesses. Ele é especialista em interesses. E ele fala que o ser interessante é ser diferente. Então, como que você faz para descobrir aquelas coisas, essas coisas que são interessantes? Parece que nós somos um ser que o ser humano gosta de coisas diferentes. E ele explica que, na verdade, o ser humano, quando o beber ser humano, ele consegue se aprender várias coisas exatamente pela sua curiosidade, pela sua vontade de aprender. E que isso, na verdade, é importante para que ele sobreviva. E é isso que garante, em certo sentido, que garante a nossa sobrevivência. Então, nós estamos falando de metas, estou falando hoje a respeito de paixão. E estou falando agora de coisas diferentes, mas como que a gente mantém uma meta, uma paixão duradoura? Como que isso pode se estabelecer? E se você não sabe ainda qual é essa paixão, como começar? Então, se você ainda não sabe, você tem que entrar pelo processo de descoberta. E aí uma dica, uma estratégia que eu considero importante é você responder algumas perguntas. Responder-se o que você mais gosta de fazer, o que você, quando você vai numa livraria, quais o tipo de livros que lhe atraem. Quando você vê alguma coisa que você também, do outro lado, você não quer de jeito nenhum, essa é a fase de descoberta. E aí seria uma estratégia, eu estava falando de estratégia, uma estratégia seria você pensar como se fosse uma palavras cruzadas. Você primeiro responde aquelas que você tem certeza, aquelas perguntas que você tem certeza, para depois você ir acrescentando outras respostas, outras palavras que vão se encaixar nessa palavra cruzada, nesse jogo de palavras cruzadas. E aí observando que você não tem que se preocupar em errar, não tenha medo de errar. E eu acredito que o terceiro passo seria você não se preocupar em apagar, faça lápis para poder apagar, porque na verdade não tem uma resposta certa quando a gente fala de paixão. E hoje o assunto paixão vem muito a calhar, porque a gente está com uma pessoa que é apaixonante. A gente tem hoje aqui nos bastidores uma pessoa que eu sou apaixonada por essa pessoa. Ele é um grande campeão, uma pessoa que tem uma história belíssima, uma história de superação, uma pessoa de alta performance. E alta performance em vários sentidos, né? Eu entendo alta performance, como a gente já conversou, como pessoas que não se contentam em ficar na média, mas querem se superar porque querem dar o melhor de si. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios da Vem Ver TV, aqui no programa Alta Performance, Altamiro Cruz, o Didi, nosso campeão. É um prazer, Carla, estar aqui. Bom demais, Didi. Bom demais. Bom demais porque eu sou sua fã, né, Didi? Eu também, né, Carla? Ainda mais, eu estou muito feliz hoje porque é um dia muito especial para você também, né? Vai receber uma homenagem linda lá na Câmara Legislativa. Pois é. Muito merecida. Você brilhou muito para chegar lá. E, coincidentemente, esse dia que eu estou aqui, né? Não é bom demais? Bom demais. As coisas como se encaixam bem. Verdade. Didi, olha, você tem tantos títulos e a gente está com um vídeo aqui com algumas imagens do Didi. De campeão pan-americano, tem quantos títulos pan-americanos?
É porque Você deve ter perdido as contas já, são né? 18 títulos, 17 títulos pan-americanos, porque fui campeão individual, peso pesado, campeão absoluto e campeão por equipe. Aí juntando deu essa cifra aí Essa desse número. cifra. Sul-americano tem vários também. Campeonato internacional tem vários. Vice-campeão mundial de kickboxing. Campeão brasileiro você tem um monte. Brasileiro também, foram várias vezes, teve vários eventos que eu saía com 3 medalhas, no absoluto, no pesado e na equipe. Muito bom, muito bom. Colecionador de medalhas, a primeira coisa. Bacana. Muito bom. Muito boa fase. Eu estava vendo o seu vídeo, vendo essas imagens, me deu uma saudade. Falei, não. Me deu saudade quando a gente entrava para competir, tinha aquela música que cantava, né? E geralmente quem puxava a música era o Didi, né? Aquilo ali foi emocionante, né? Acho que a primeira vez, eu lembro direitinho, foi em 1988, que Brasília era a equipe que tinha ganhado o Brasileiro em 87, né? E estava um pouco desacreditada, porque São Paulo não tinha participado com a equipe titular, né? Ou talvez até nem tivesse participado, tivesse boicotado, né? 87? 87, isso. Eu não tinha lutado com o Johannes, né? Ficou aquela coisa meio, ganhou, mas o fulano não tava, o cara não tava. Aí 88 foi o ano que... Foi o ano do Egito, do 88. Foi. E foi um ano que São Paulo voltou forte, né? E Brasília conseguiu... Você foi campeão, eu fui campeão em 2 categorias. Acho que o Paulo Bruno também foi campeão, né? 88. Sim, Brasília também se destacou bastante. Então foi um ano A gente muito... sempre ficava pelo menos entre E a os gente 3 entrou ou 4 cantando essa primeiros. música no ginásio. Foi muito legal. Lembro bem. Gil, o que a gente quer é saber, conhecer mais você, conhecer mais o seu dia a dia, conhecer mais como é que você se preparava, como é que você se prepara, como é que é a tua vida hoje. Mas eu queria, assim, para a gente iniciar, começar do começo, que você falasse para a gente como é que é o seu ritual matinal. Como é que é a sua primeira hora? E ritual, eu falo assim, até da hora que você está na cama, a hora que você abre o olho, como é que é o teu ritual? Se você faz alguma meditação, se faz alguma respiração, se tem algum devocional, se você já sai vendo Facebook, ou nem Facebook, você nem gosta de Facebook. Como é que é a sua primeira hora da manhã? Bom, a primeira hora da manhã é um momento de concentração, é de preparação mesmo, né? De como se fosse abrir o dia, né? Então é um momento que eu tenho uma agenda de papel, eu não sou nada tecnológico. Eu adoro papel também, desde a época eu não consigo ficar na... Eu tenho que preparar uma agenda diária. Geralmente eu preparo na noite anterior, mas eu sempre de manhã eu já me preparo pro dia, ver o que eu vou fazer. Das coisas que eu vou fazer, o horário que eu vou treinar, o horário que eu vou trabalhar, o horário que eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Né? E assim eu consigo eu consigo ter mais efetividade no meu dia. Mas aí você acorda de manhã, você já tem aquela agenda pronta, e aí como é que você vai ter energia para aquele teu dia? Como é que você começa o dia? Você tem 2 belos filhos. É isso que eu ia falar, o que me inspiram são meus filhos, né? Vontade de sair, crescer e trabalhar, na hora que você olha aquelas crianças em casa, não falta. Porque acho que a vida de todo pai, né, se transforma quando a família chega, quando a família aumenta. Para mim não foi diferente, todo dia é maravilhoso, acordar com aquele pequenininho ali. E o menorzinho, ele acaba comigo, o menino. Por incrível que pareça, ele é mais tudo. Ele é mais violento, mais brabo, ele me bate, é mais carinhoso, ele é mais... É mais intenso, né? E a Anitta, ela tá na fase linda também, adolescente, super estudiosa. Sou muito orgulhoso da minha filha. A Anitta é uma gracinha mesmo, né? Bacana. Agora você me fala assim, quando você começou o seu dia, você deu aquela... Brincou com as crianças? Começa brincando? Começa o dia brincando? Mas é meio correria, né? Que tem o colégio, né? Eles entram cedo, né? Geralmente criança tem que acordar cedo. Acho que de manhã eu tô mais na fase, já acordo meio general, assim, meio, vamos lá, acorda, é isso mesmo, tem que fazer, tem que dar conta disso, daquilo. Não tem, né? E é mais ou menos assim. E agora me fala, assim, a gente queria falar agora da identificação com a profissão. Quando você começou a treinar, você lutou, olha, você foi lutador de judô, lutador de judô, de jiu-jitsu, de karatê, de kickboxing, né? E como é que foi a sua identificação com a luta? Como é que surgiu isso? Como é que você chegou e falou assim, não, eu quero lutar,
E como é que foi isso aí na sua vida? Eu sempre fui meio esportista, assim, né, desde pequeno. Mas eu comecei no judô muito cedo, com 9 anos. Né, e rapidamente comecei a competir, ter resultado no judô. Aos 13 anos fui pro karatê. Eu lembro que eu tinha o Kung, que foi o que me levou para Nagaikan, graças a Deus, né? Que eu tive essa oportunidade de treinar também, que fazer parte de uma boa escola é fundamental. Ter boas referências, né? Ter boas... tanto é que somos amigos até hoje, sou amigo do Célio, sócio do Célio, amigo do Testa, aluno, eterno aluno, eterno aprendiz, né? Me declaro aprendiz sempre. E é fundamental, né? E aí, quando você começou a treinar, você se identificou, você começou com judô, mas você acabou competindo mais, seguindo a carreira mais no karatê, né? Sem dúvida, no karatê foi tudo. Apesar de ser faixa preta de jiu-jitsu, nunca competi em jiu-jitsu. Nunca tive interesse. Acho que eu competi tanto karatê, competi até os 35 anos de idade. E acho que aquilo me bastou. Né? Eu competi, minha carreira foi muito longa, né? Que eu comecei com 13 anos, até 35 competindo. Né? E hoje em dia até tem um circuito interessante, até o próprio Dematei estava falando comigo no encontro que a gente teve lá em São Paulo. Parabéns, Didi, Tito Lopes, aí, mandando um abraço para você. Um abraço. José Ito está assistindo, Ricardo Reis, valeu, Ricardo. Meus 2 ídolos no Karatê juntos, bacana, obrigada. Obrigado. Mark Eike também, Walter Diné está assistindo, bacana, gente. Vocês podem mandar pergunta aí que a gente está olhando também. E aqui no chat do canal, vou pedir para a Marta me ajudar para ver aqui. Então, bom, aí né? tem um circuito aí, se bobear, você entra, Didi? Não, acho que não. Acho que não estou correndo esse risco mais, não. Não tá com... Eu estou na fase agora que estou me declarando mais multiesportista. Né? Tudo que eu gosto, tudo assim, estou fazendo tudo que eu gosto. Adoro esquiar, adoro andar de snow, adoro andar de kite, adoro pedalar, adoro... Gosto de treinar, gosto de fazer atividade física. Claro que luta é a nossa essência, eu quero né? falar mais dessas suas preparações do treinamento, mas uma das coisas que a gente quer conversar também é sobre hobby. Então, não vou chegar agora ainda não. Vou chegar ainda não. Okay. Quero puxar ainda você para a luta, para a identificação com o karatê e tudo mais. Aí quando você me falou assim, a gente fala da nossa preparação antes do campeonato, como é que era? Como é que você se preparava? Aquele dia do campeonato, eu sei que hoje vai ter um campeonato que nunca era só você, nunca foi aquela pessoa que, eu vou participar, né? Vou participar. Não, sempre foi, eu vou lá, eu quero ganhar. Né? Então, como é que era isso? O que eu sempre falei, assim, o que sempre me deu mais motivação o que me deu mais segurança para competir era o cotidiano de treinamento. Eu fui um cara, você sabe disso, treinava muito. Eu treinava todo dia, 2 vezes por dia, treinava no final de semana, treinava sempre querendo mais. E isso que... Até tive alguns treinadores que falavam que eu era ansioso, que eu treinava demais, que nunca viu isso. O próprio Fraser falava, pô, mas você treina muito, pra que isso, não sei o quê. Falei, cara, pra ficar tranquilo, pra ter certeza que eu vou ganhar. Eu gosto tanto de ganhar que eu não quero treinar menos que ninguém. Era engraçado isso, né, cara? Ser repreendido porque treinava demais. Essa é boa, né, Gê? É verdade. Eu lembro quando a gente fazia o treino assim, a gente fazia aquele treino de dar soco assim. Sei. Aí era tipo 10, né? Eu terminava 10, aí você fazia 11. Sempre é mais, né? Ai. Verdade, sempre Mas é mais. aí aquele treinamento, e aí no dia, a gente não tinha muita preparação assim de um nutricionista muito especializado naquilo. Depois naquela que foi época não tinha, hoje em dia né? tá muito diferente. É. Mas uma coisa que foi muito acertada na nossa época foi a parte específica, que a gente treinou muito, com muita qualidade técnica, e acabou que aquilo também gerou um condicionamento muito grande, depois de um tempo que começamos a fazer mais preparação física. Mas no início era mais a parte específica. Né? Era. E... A preparação física mesmo vinha da repetição dos treinamentos. Exatamente. José Heitor, dando um abraço aqui, grande karateca e kite surfista, top, parabéns, meu amigo. Valeu. O Walter Né está assistindo. Ricardo, Didi, você acha que a grande quantidade de estilos prejudica a criação de um karatê olímpico? Na verdade, essa questão já foi resolvida aí, né? O karatê já vai para 2020.
Mas sem dúvida atrapalhou muito, atrapalhou demais. A separação, né? Separação, essa coisa enfraqueceu a seleção brasileira, enfraqueceu outras seleções, dividiu, né? Vários atletas, excelentes atletas em várias federações. Sem dúvida isso foi um grande empecilho. E pena que a gente não vai viver essa história, né? Pois é, eu passei a vida toda achando que eu ia para... Primeiro foi Barcelona, né? Atlanta, depois foi na Grécia, era 2000, foi Ixi, Atenas. Nem sei. Atenas. Eu sei eu já tinha saído, eu já tinha sido cortada a seleção, os cartolas da seleção já tinham me tirado, né? Aí eu já nem sei. Foi nos Jogos Pan-Americanos que eu já fui cortada. Mas espero que essa geração aí tenha a oportunidade de usufruir isso aí. E o Brasil tem uma equipe boa, tem a menina Valéria, tem o Douglas, tem vários atletas aí que tem bastante chance de medalha. Com condições de chegar e representar bem o Brasil. Isso mesmo. Deixa eu ver. Emerson, 2 grandes nomes do karatê brasileiro, Brandão Passos. Emerson Padilha, Brandão Passos, Marcelo Silva, bacana, gente, valeu. O karatê já é olímpico, né? Então, agora já vai entrar em 2020. Agora, Gigi, fala agora pra gente, assim, da sua transição. Como é que foi? Parar de ser competidor, você que vinha num ritmo forte de competição, treinando muito, querendo sempre, subindo nos pódios, né? Como é que foi parar e se dedicar a essa sua outra profissão? Engraçado, hoje sabe você é empresário e tudo. Eu fiz uma coisa sem saber o que eu estava fazendo, né? Porque hoje em dia muita gente fala em destreinamento, tem até tem várias teorias sobre isso, tem muita gente que faz isso cientificamente. E eu acabei fazendo um destreinamento sem saber que era destreinamento. Eu acabei um amigo meu fazia terapia, ele falou, por que você não faz terapia? Eu falei, mas terapia é coisa pra doido, coisa pra não sei o quê, pra quem tá precisando, pra quem tá separado. Eu falei, não, cara, um amigo meu, o Alexandre Nóbrega, grande amigo, eu fazia o windsurf com ele, comecei a fazer aula de windsurf, e ele falou, experimenta. Eu fui lá e gostei muito da pessoa, doutora Maria Inês, na época ela era diretora da Sociedade Brasileira de Psicologia Profunda. Aí comecei a fazer, eu estava começando a parar e começou a dar deu de fato um up na minha vida, comecei a substituir. Eu ainda estava competindo, aí voltei a estudar, mesmo competindo, porque na verdade já estava eu estava reeditando títulos. Mais uma vez campeão brasileiro, mais uma vez campeão pan-americano. Eu já estava chegando com 35 anos de idade, já estava sem perspectiva de Olimpíadas. Então, campeão brasileiro, aí mais um título brasileiro, um monte de título brasileiro. Campeão pan-americano, porque, na verdade, mais um título pan-americano, se for 21, né? for 22 ou 23, tanto faz, se for 16 ou 15 ou 14. É verdade. A história já estava feita, já estava escrita, já estava bonita, entendeu? E, na verdade, fui substituindo. Eu acabei fazendo vestibular para jornalismo, aí cursei jornalismo, foi muito legal. Comecei a me dedicar mais profissionalmente as academias, que na verdade eu tocava meio ali assim, o que foi bom também, porque naquela época aquele meu comportamento negligente era permitido, hoje em dia é impossível. Sim, né? porque hoje em dia precisa de uma visão bem profissional, né? Sem dúvida, tem que ter uma gestão profissional, tem que ter preparo, tem que ter gestão mesmo, a pessoa tem que ser capacitada, tem que ser um gestor treinado, igual um atleta. Entendeu? Tem que estar sempre se capacitando, fazendo curso, trocando informação. Entendeu? E aí você tem participado bastante de feiras e tudo mais? De feiras e tudo, sem dúvida. Tem que estar presente, tem que estar dentro do negócio para poder atuar. E assim, foi fácil, assim, como é que a gente fala, esse desmame, né? Sair, deixar de ser competidor? Sabe que foi incrível, assim, para mim, porque eu fui substituindo, comecei a fazer outras coisas, comecei a fazer outros esportes, e sempre tive essa adrenalina de esporte, de querer estar competindo. Eu achei que ia ser pior, mas não foi, né? Não. Confesso que não... Faz falta, lógico, faz falta. Na hora que eu vejo uns amigos, eu participei de um treinamento agora em São Paulo, em homenagem ao Ricardo Eli, que é uma figura sensacional também, que teve na minha vida. E reencontrei vários amigos, dá maior saudade, o coração fica pequenininho, né? Mas eu consegui substituir bem as coisas. Assim. Eu acho que eu vivo bem, não vivo saudosista, que era coisa que eu tinha medo de ficar meio amargo, falando mal de atleta novo. Pelo contrário, eu admiro todos eles, assim, quando eles chegam para mim, são sempre respeitosos, assim, com carinho, querendo informação, querendo ajuda, né? Querendo trocar experiência. Bacana isso, né? Bacana, isso é gratificante. E a gente vê, assim, pelas pessoas, comentários que deixam
Várias pessoas deixando comentário aqui. Didi foi um grande guerreiro. Kemis Ferreira, valeu, Kemis. Nanda Caiado, 2 grandes campeões. Oi, Nandinha, a Nanda aqui. Fernanda. Bacana. Então, na verdade, é um grande guerreiro, né? E você começar, e você depois parou de competir, já tem 2 academias e tal, mas mesmo assim você quis fazer jornalismo e tal. Na verdade foi mais naquele sentido, aquela coisa que eu sentia a necessidade, eu estava a fim de estudar, eu não estava a fim de voltar a ler mais, sabe, assim, de substituir mesmo. E foi muito interessante para mim, que jornalismo foi um curso para mim que foi muito bom e me constituiu muito, né? Acho que foi fundamental naquela época ali, que estava parando de competir, conhecer, respirar novos ares, conhecer outras pessoas e foi isso, foi muito bom. E você também você também é coach. Sim. Você fez o curso de formação em coach. É outra Como coisa, que foi isso? Eu fiz jornalismo, nunca atuei, fiz coach também, que é uma pós-graduação no Instituto Homero Reis, né? E também nunca atuei, mas atuei assim, timidamente com algumas pessoas, mas tive excelentes resultados. Mas para mim, pessoalmente, foi muito bom. Eu fui participar de um congresso de educação física em Goiânia, e conheci o Homero Reis e a Margarita Morales num curso. Falei, caramba, o que é isso? Eu quero fazer isso, quero fazer isso. Bacana, Me apaixonei por coach e foi uma formação de 1 ano e meio. Eu indico para todo mundo, mesmo que não tiver pretensão de atuar, é uma coisa que vai servir muito para o dia a dia, para as suas relações com pai, com mãe, com filho. Você aprende a lidar com determinadas situações, né? E sem muita frescura, né? Uma coisa que é efetiva mesmo. Assim, foi surpreendente. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida, foi fazer essa pós-graduação em coach. Sem brincadeira, fiquei assim, tinha dia que eu ia amarradão pro... Engraçado que tinha uma professora, a Michele, ela falava, Michele Confessor, ela falava que tinham várias formas de amar, falava assim, baseado num livro, 5 formas de amar. Aí eu descobri rapidamente a minha. Tem gente que verbaliza muito, tem gente que fala que ama, que tem gente que mais demonstra afeto mais abraçando, beijando, tocando, e tem gente que demonstra mais afeto cuidando. Eu gostava, e acho que eu descobri que eu sou muito assim, porque eu sou muito exigente com quem eu gosto, e quando eu ia para o curso, eu era tão feliz que eu passava numa confeitaria francesa que tem lá do lado da minha academia, eu comprava pão, comprava croissant, cheia de coisa, dava coisa para todo mundo assim, que era uma forma de estar demonstrando o meu carinho ali para todo mundo. A satisfação, que bom que eu estou aqui, né? Que bom que eu estou aqui. E foi um curso que eu fiz ali era final de semana sim, outro não, né? E, sábado o dia inteiro eu ia amarradão, ia muito feliz. Bacana, hein? Muito bom. E Didi, você está falando de coach trabalha várias provocações, ensina você a fazer várias perguntas, né? Para si mesmo, para as outras pessoas, a gente aprende a perguntar de uma maneira diferente, né? E efetiva também, gerar processo reflexivo na outra pessoa, porque na verdade você não pode assim, entregar o que você acha que é verdade, o que você acha que é... A pessoa que tem que ter um insight próprio, tem que ter aquela coisa de... Ela descobrir o caminho, né? Bacana. E desperta outras coisas. E eu estou lembrando de uma coisa, e voltei agora do Didi atleta, que você sempre foi uma pessoa muito criativa como lutador. Você sempre foi muito criativo e extremamente explosivo, uma explosão absurda. É, verdade. Eu acho que, olhando para trás assim, fica até mais fácil falar, né? Que acho que uma das grandes qualidades que eu tinha era velocidade, explosão mesmo. Muita explosão. Era muita velocidade para o meu peso, né? Sempre até que eu consegui manter razoavelmente o peso, né? Competi, eu pesava 99, hoje em dia estou com 105, 106 quilos. Quer dizer, subi pouco. Né? Não, sempre fui pesado. Pode ter mudado a composição, né? Subi pouco peso, mas a composição provavelmente mudou muito, né? Não, forte pra caramba. A massa magra diminuiu, a forte pra caramba, olha só. 2 pessoas que admiro, Altair Bezerra. Obrigada, Altair. Altair Bezerra Araújo. Grande tinha. Emanuel França Pontes, bacana. Marcos Aguiar, valeu, gente. Leonardo, grandes referências. Leonardo Miranda, grandes referências no Karatê. Grande Léo, Valeu, Léo. Obrigada, hein? Valeu, gente. Didi, você estava falando aqui de hobby. Eu queria que você falasse pra gente como é que é. O rapaz falou que você é kite surfista agora. Como é que é isso, hein? Na verdade, eu fazia windsurf
E aí eu olhava, uma vez eu estava na praia no Rio, eu falei, caramba, que legal, que maneiro, eu quero fazer esse negócio, aquela coisa que eu já tinha de... Aí em 99, então quer dizer, já velejo 18 anos de kite. Olha só. Tem muito tempo. E hoje em dia, te falar da minha 18 anos que eu velejo de kite. É a grande paixão da minha vida, né? Hoje, o que eu mais gosto de fazer em termos de esporte é kite. E são várias emoções, assim, vários lugares, várias possibilidades. Esse ano fui, por incrível que pareça, eu fui para Venezuela. Eu fui para Venezuela esse ano. Fui ano passado, também fui 3 anos direto. Ah, é? É, porque na verdade eu fui para uma ilha chamada Los Roques, que é no Caribe venezuelano, que é... E foi super seguro. A gente parou, foi por... fomos pelo Panamá, Caracas, mas só troca de aeronave e vai direto para a ilha. Chega lá, é um paraíso, né? Nossa. Paraíso e o mar, todos os tons de verde, todos os tons de azul. Maravilhoso, você velejando assim, e a água rasa, assim, você vendo a raia, vendo tubarãozinho de Recife. É mesmo? Lindo, 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 lindo lugar. Lindo. Apesar do país estar sofrendo muito aquilo, eles têm aquele paraíso lá. É mesmo, hein? Aí é o kitesurf e qual outro hobby? Esse é o principal hobby. Ah, meu principal hobby sem dúvida. Gosto de andar de snow também, mas gosto de... Aí faço tudo. Gosto de luta, gosto de jiu-jitsu, gosto de... Karatê também virou hobby. Né? Karatê virou hobby agora, né? Agora virou hobby. Essa importância da gente ter um hobby, né? Eu estava ouvindo há pouco tempo um coach falando que uma das formas de você aumentar a produtividade, você aumentar o seu resultado, é você brincar. E hobby não deixa de ser uma brincadeira, você se divertir, na verdade, né? E aumenta muito a produtividade quando a pessoa tem um hobby. É verdade, também acredito isso, porque às vezes quando você... Coleção também, faz coleção de coisas, sabe? Não, e ter outras experiências também, porque às vezes o atleta tem um universo um pouco restrito. Eu vejo isso até falando de mim, falando da experiência que eu tive com outros amigos. É importante você ter contato com outros atletas, com outras modalidades, com outras coisas, até para você ter uma troca de experiência, ver que aquilo pode te servir. Né? Porque quando você fica com, por exemplo, às vezes, você vê que às vezes tem lutador que tem um discurso muito, muito restrito, você vê que assim, até incomoda um pouco, você fala, pô, assim, fugiu daquilo, o cara não consegue conversar sobre nada. Não acompanha. E acho que isso pesa negativamente, até para ele também, para a forma dele perceber e absorver as outras coisas do universo. Né? Exatamente, né? Não aproveita várias coisas que estão acontecendo à volta. É aquela né? coisa que você falou, né? Não alcança, né? Não distingue, não consegue perceber. Então, a importância de você abrir a mente, de você perceber as outras realidades, né, outras coisas que tem, conhecer outras culturas. Você tem viajado muito, né, Chico? Eu gosto de viajar, né? Viajar é um grande hobby, né? Apesar de estar trabalhando demais, mas... Trabalhando demais com as academias, né? Também, tudo. E... Agora, como eu estava falando, toda vez que eu tenho oportunidade de viajar, eu tento fazer o kite, que é uma modalidade que permite o transporte das coisas, de uma prancha, diferente, por exemplo, material de windsurf, né? Que era uma tralha, o custo era outro. Hoje em dia não, qualquer lugar você vai, em Brasília você pode velejar, hoje mesmo deve estar ventando, eu estou aqui vendo as coisas balançando. Ele está conversando aqui com a gente, já está olhando aqui. Árvores, né? O vento, pensando se existe possibilidade. Se existe possibilidade de pegar. Não, mas Brasília é uma cidade muito, muito boa. Brasília, para mim, é apaixonante, né? Né? Eu acho que essa coisa de ser de Brasília foi fundamental até para o nosso sucesso, né, Carla? Posso falar o nosso, porque acho que o deslocamento aqui é muito bom, a cidade permite, os espaços públicos, os espaços aqui são propícios para a prática desportiva, né? Tanto é que Brasília é um celeiro de vários talentos, né? De várias modalidades, não só karatê, judô, natação, triatlon e por aí vai. Sabe o que eu tenho, assim, o que tem acontecido até as outras pessoas, outros lutadores que vieram aqui conversar, e pessoas que hoje, né, que participaram agora do UFC, como Paulo Thiago, o Paulo Thiago, que esteve aqui, o Guto e tudo, né, eles falando da dificuldade que é ainda para eles, né, para eles competirem, para a falta de estrutura,
né? Agora tanto na cidade como no país, né? Poucas competições, como é diferente quando a pessoa vai para os Estados Unidos e tem uma outra sim. estrutura, tecnologia, em várias coisas, né? Estrutura em competição, número de competições, né? Eles ficam bem mais competitivos e eles reclamando aqui no programa, né? Não, de fato porque estamos num país em crise, né? O país está, apesar de hoje em dia as leis de incentivo terem melhorado muito, as seleções olímpicas pelo menos, né? Que melhorou o aporte financeiro da época que eu participava para agora. Sim, é diferente. Né? Já está melhor, a gente já foi muito já pior. tem uma bolsa, né? Tá A gente longe não de ser tinha bom. isso. O que está longe de ser bom, mas... O mercado nos Estados Unidos também é muito mais rico, né? Então, o show business também, mas é. você está falando do lutador que é campeão do Glory, né? Que é o Guto. Pois é. Né? E o outro é um lutador do UFC, o Paulo Thiago. Pois então lá o show business é muito maior, os números são muito mais altos, né? E a estrutura mesmo, a moeda, o país é muito melhor. Então, quer dizer, vão vários lutadores de vários lugares, então acaba sendo... Tanto é que os Estados Unidos hoje em dia que é o país que tem mais campeões dentro do UFC, né? Mais campeões, né? Mais campeões. E a gente com tantos talentos, né? A gente estava conversando antes de começar o programa a respeito de talento e a respeito de esforço, né? De como é importante e como muitas vezes esse esforço supera quando a pessoa tem um talento. A pessoa tem um talento, mas ela não se aplica, aquilo ali se perde, né? Engraçado, quando você falou isso pra mim, eu fiquei pensando, será que eu fui talentoso ou se eu fui esforçado? Acho que eu fui muito mais esforçado do que talentoso. Porque se for olhar tecnicamente, pode ser um cara que chutava muito bem, mas acabou que no fim, ali do meio da carreira pra frente ali, arrumei aquele chute rodado ali que virou o temor de todo mundo. Isso ali, né? É um mérito, né? Na verdade, é um mérito ser mais esforçado, é um mérito maior ainda do que ser talentoso. Você sempre teve muita força física, você tem uma explosão, mas o seu treinamento sempre foi visando aumentar mais a explosão. E eu lembro de um desafio que você se colocou uma vez na seleção brasileira, que você falou assim: próxima concentração, quando nós estivermos reunidos de novo, a seleção brasileira, eu vou estar chutando, estou marcando ponto com chute nas lutas. E aí o pessoal, porque normalmente você usava mais golpes de mão, né? Mão e queda. Queda, é o Izuki, Kizami, muito Kizami. Shibarai. Muito a Shibarai e Gyakuzuki. Inclusive tem uma cena que eu gostaria até de pedir para o Thiago para colocar aí para gente um pouquinho da cena das lutas do Didi. E aí vocês vão ver um pouquinho desse Ashibarai com o Gyakuzuki, que era uma das marcas. Quem é esse aí, Didi? Cleomar, cara. Quem? Cleomar, o aluno meu. Coitado. Ele continuou treinando depois com você? Essa aí, que luta é essa? É contra o Penha, Pan-Americano. Olha que lindo. Final do Pan-Americano. Esse é o Shiro Guerri. Esse aí ele falou que ia voltar marcando ponto com o Shiro. E aí... Engraçado que eu vi alguém fazendo, falei, vou fazer, fiz, saí fazendo, não foi muito... Não estudei muito para fazer, não. Você ficava naquele pneu lá na academia. Foi maravilhoso aquilo ali. Você pulava naquela parte de cima e depois dava o chute e voltava. Não, por isso que eu disse, tá gravando ainda? Tá. Então, eu tive a sorte também de ser aluno do Tessa, né, cara? Porque ele fazia umas invenções que pra mim deram super certo, né, cara? Aquela engenhoca dele de botar aquelas toras de madeira cheia de pneu e mandar a gente passar a tarde chutando ali, eu achava... Funcionou muito, né? Eu falava assim, não sei se era bom treinar, né? Esse aí, qual que é essa luta? A mesma luta, o Penha, na final do Pan-Americano. Na final do Pan-Americano, né? Essa aí é uma entrada que você usava muito, né? Geralmente completava com uma queda. Isso é um... Eu esperava ele dar o DA, ó, já apertava a distância para cruzar, ó. Só saía depois que ele vinha. Ih, pegou.
Engraçado, todo mundo achava que parecia que eu ataquei, mas na verdade eu não ataquei. Eu ajustei a distância, eu ajusto a distância, eu forço o ataque dele e bato junto. Você sempre fez muito isso, né? De forçar o ataque do adversário. Pra bater junto, só que batia... Lembro de uma luta tua, uma luta sua que você fez aqui em Brasília, que você não deu nenhum golpe no adversário. Eu lembro. Foi só ele saindo. Eu lembro. Você ameaçando, ele preocupado com os teus golpes. Eu acho que ele depois... foi até muito inteligente em ter saído mesmo. Não, na verdade, depois eu até conversei bastante com essa pessoa, com esse menino, que ele... né? Ele ficou mal pessoalmente, é lógico, ele, né? Realmente. André, esse André é alguma coisa, André. Gente boa, gente fina. Qual é esse daí? Essa luta aí? Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro? Pareceu entrada ensaiada, né? Foi. Essa é uma entrada que você fazia muito, essa de completar. Eu já tinha visto na outra esse atleta. Eu tinha visto, na verdade, eu estava reparando a luta dele. Por isso que eu acho importante também você conhecer o adversário. E eu vi que ele tocava com a perna da frente, depois chutava com a de trás. Aí ele tocou com a da frente, eu já sabia que eu só ficava esperando a outra perna. Na hora que ele tocou, eu entrei junto e botei ele para baixo. Foi, assim, para mim foi premeditado, porque eu já sabia da estratégia dele, de cutucar embaixo para girar e chutar. O lutador tem que ser inteligente, né? Tem que ser versátil, né? Tem que se adaptar, né? Mas ele tem que ter inteligência de luta, né? Tem, sem dúvida. Tem que ter E o tempo de luta e a presença. Gi, fala pra gente qual é a sua motivação. Hoje em dia, minha motivação, me sinto motivado sempre. Minha motivação são meus filhos, minha motivação é minha vida, minha família. Eu acho que, assim, acordar, ter saúde... E ser saudável, para mim, é a minha motivação. Bacana. Como é que você consegue hoje equilibrar esses seus vários papéis sociais? Pai, né, marido, empresário? Tudo. Acho que assim, é ter efetividade nas coisas, né? Acho que tudo que você faz tem que ter um bom planejamento, tem que ter um bom controle também, né? E ser pai, eu acho que é o maior desafio nisso tudo aí. Porque, na verdade, hoje em dia, você educar uma criança, educar um jovem é muito... Eu sei que eu estou com 2 em casa, um de 5 anos, que é um menininho, e um adolescente que vai fazer 13 agora. Então, é um desafio. Você vê o mundo, você vê a perspectiva. Tem hora que eu olho, você vê as notícias, você vendo... E vendo, caramba, o que vai ser da minha filha, você fica preocupado com segurança, fica preocupado com o futuro, são muitas preocupações. Acho que esse é um desafio maior, né, que é o de educar mesmo. Acho que esse é mais do que, talvez até mais do que um desafio empresarial. Desafio de saber qual o futuro, né? É verdade. A expectativa. Tem muita gente dizendo que é para apagar a luz e ir embora, né? O último apaga a luz, né? É verdade. Porque do jeito que está indo... do país, né? Do jeito que está indo, cheio de gente. Hoje em dia é muito comum você ver várias pessoas fazendo planos de morar fora, né? Mas não vai não, gente. Vai não, gente. Vamos construir nosso país. Não, eu tenho fé também. Acho que... Devagarinho a gente vai estar vivendo, acho que um momento histórico agora politicamente, né? De um tempo para cá, essa Operação Lava Jato, essas coisas que têm acontecido no país são muito importantes. Acho que quando a gente olhar 10, 15 anos, daqui a 10, 15 anos a gente olhar para trás, vai perceber o quanto foi importante isso tudo. Essas prisões, essas coisas, essas revelações, né? Eu acredito que as práticas estão mudando e o país vai melhorar, sem dúvida. Tomara. Estamos torcendo por isso. Fala pra gente, Gi, agora, o que é importante na vida? O que é importante na vida? Você compartilhar coisas boas, você cuidar bem das pessoas que você gosta, que você ama e ter boas relações, entendeu? Viver bem, se proporcionar uma vida boa, saudável, né? Acho que isso tudo é muito bom. Você olhar para os amigos e ver que tem sinceridade, que tem carinho, tem muitos amigos, ter saúde, acho que é importante. E o pessoal está assistindo. Sérgio Zobi
para participar. Bacana, Felipe. Obrigada pela presença. Ronaldo, Valentino, Carlos, Lodo. Olha o caroço aqui. Opa, grande caroço, mestre. Esse caroço, bom aqui, ver você aqui. Ronaldo, Valentino, Elziro, Vieira, Santos. Tá bem frequentado esse canal, hein? Nilo Tinha. Gonçalves está assistindo. Oi? O Tinha também, tá bem frequentado esse canal, né? É, né? Tá vendo? Agora me fala assim, a gente, para finalizar aqui, uma dica de alta performance do campeão Didi. Não ter só o sonho, ter o compromisso, né? Ter o compromisso diário e entender que a parte mais difícil é o cotidiano de treinamento. Acho que o dia a dia de treinamento, se for bem feito, bem planejado, for voltado para ter resultado, não estou falando só de quantidade de treino, que é importante também. Muita gente questiona, muito educador físico fala, eu falo, cara, até pro meu mental eu tenho que treinar muito. Até para ter uma confiança. E luta é uma coisa diferente, que tem um timing também. Você tem que ter aquela experiência, aquela vivência. Tem que ser um atleta rodado mesmo, não tem jeito. Mas eu acho que o cotidiano de treinamento é a parte que tem que dar mais importância, né? Do que só a competição em si, do que só o sonho. Ah, quero ser campeão mundial, quero lutar no UFC, quero... Pô, mas pergunta, você vai pagar o preço que eles estão pagando? Porque os atletas que estão lá hoje em dia estão se doando muito. É a coisa principal da vida deles, sem dúvida, mais do que tudo. Bota tudo na frente em função do treinamento. Então, acho que é o compromisso com o treino. Compromisso com o dia a dia. O dia a dia, do cotidiano mesmo, com a alimentação, com tudo. Ser atleta bem informado, ter acesso às informações, ser tudo. Acho que a minha dica é o compromisso com o treinamento. Legal. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, ia ser a final essa, mas tinha uma outra pergunta. Se você perdesse tudo hoje, o que você faria? O que seria, em que você investiria? Perder tudo, em que sentido? Se você perdesse todo o sustento material, o que você faria hoje? O que eu faria? Eu acho assim, porque quando muitas pessoas, quando a gente fica falando de identificação com profissão, que a gente acabou falando, e aí você falando dos seus projetos atualmente, né? Você tem se dedicado ao seu negócio, à sua empresa, à sua academia. E várias pessoas, elas se dedicam a algumas coisas e depois de um tempo elas se frustram, né? E aí pensa assim, olha, se você fosse perder tudo, talvez a melhor pergunta seria assim, se você tivesse já tudo, ou tivesse 30 milhões na sua conta bancária, o que você faria hoje? A que você se dedicaria? Porque aí você, não faria mais nada, faria só kitesurf. Não. Ou você, não, eu ainda ia querer fazer algumas outras coisas. Não, eu ainda faria uma outra pós-graduação de coaching. Ou, né, o que te motivaria hoje? Se você hoje tivesse assim 30 milhões na sua conta bancária, 30 milhões de dólares na sua conta bancária, você sabe que não teria mais... Sem dúvida, trabalhar com alguma coisa social, assim, acho que eu ia querer fazer uma coisa assim, eu sempre tive vontade, mas ajudo em algumas coisas, né, em alguns lugares, mas sem dúvida fazer um projeto social bacana. Se eu tivesse um recurso desse, sem dúvida nenhuma. Bacana. Didi, muito bom ter você aqui muito mais uma vez. Muito feliz de estar aqui também, Carla. Obrigado pelo convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado e parabéns para você, cidadã benemérita de Brasília. Obrigada. Muito merecido. Fica muito orgulhoso pela família Nagaikan, pelos karatecas de Brasília e do Brasil. Verdade. É um trabalho, um resultado de equipe, né? Verdade. Bacana. Parabéns. Valeu. Obrigada, Didi. Gente, muito obrigada pela audiência. Até a próxima sexta-feira, às 15 horas. Os.